Rapaz, não saberia te dizer. Eu acho que foram... O governo teve o tom que ele Damares. deu. Né? Não. Teve o tom do quê? O tom dele, né? O jeito dele contaminou todo Ciro o governo. Nogueira, quem sabe? Talvez o Ciro tenha sido o ministro mais polido, né, dele ali. Mas, Rafael, eu vou fazer uma pergunta dura pra você. Mas a gente viu com o Bolsonaro o resgate do patriotismo. Não viu? Bandeira do Brasil, camiseta verde e amarela. Ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que nós vimos um uso desonesto dos símbolos nacionais capturado por uma figura política. É diferente de ser patriota. Eu acho que ser patriota é defender a sua pátria, defender, né, principalmente a independência, né, e a proteção do seu território, do ponto de vista histórico, conceitual. Mas se a gente observar, por exemplo, Thomas, se a gente for analisar o pé da letra, o governo Lula é muito mais patriota do que o governo Bolsonaro. Por quê? Porque nós estamos defendendo interesses nacionais, interesses do Brasil. Se a gente pega, por exemplo, lá atrás, quando a gente descobriu o pré-sal, quando o governo descobriu o pré-sal, qual foi a decisão do governo federal na época? Que 75% dos royalties seriam aplicados em saúde, em educação e 25% em saúde. E todo o material que seria utilizado para a extração desse petróleo seria produzido na indústria nacional. Quando a Dilma cai e o Temer assume, o que é feito logo a seguinte? A privatização dos campos de pré-sal e a entrega de toda a aquisição do material vem de fora. Mas como que você... Então isso é ser antipatriota, isso é você ser contra os interesses do seu país. Mas como que você reage à afirmação das pessoas que o Lula é contra a família? Que o Bolsonaro é a favor da família brasileira? É uma coisa assim, um tanto quanto estranha, né? O Bolsonaro teve, acho que se não me falha, 3 ou 4 esposas. Né? Então, o cara que fala que a filha é resultado de uma fraquejada. Então, assim, o Lula, até onde eu sei, casou com a dona Marisa, a primeira esposa morreu no parto. A Marisa foi a segunda. Né? A Marisa foi a segunda esposa. Viveu com a Marisa até a morte. Dona Marisa faleceu em 2017 e casou com a Janja. Né? E nunca vi notícias do envolvimento da família do Lula com a política, como a família do Bolsonaro, apesar de muitas acusações. Mas o filho do Lula não é dono da Friboi? O pessoal fala que muita gente fala. Mas então, até hoje não provaram, né? Mas você já ouviu essa história? Já ouvi. Que ele era limpador de cocô de elefante, né? De zoológico e ficou bilionário. Exatamente. Não ficou bilionário, filho do Lula? Olha, eu dizer para você assim, que eu particularmente não sei porque eu não os conheço pessoalmente. Não poderia te afirmar que sim ou que não. Mas o que a gente pode observar, Thomas, é que você não vê a família do Lula capturando ou sobrevivendo, sugando da política como a família Bolsonaro. Mas estão sendo eleitos pelo voto, Rafael. Todos eleitos pelo voto, mas como o Lula também poderia, mas para o Lula era errado. Para o Lula não tinha julgamento. Não tinha um julgamento que era errado. Sim, mas você acha errado? Não, se o povo eleger, tudo bem. Então... o povo Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que para o Lula era uma regra, para o Bolsonaro é outra. Você não vê as pessoas tratando com a contundência que eles tratam a família do Bolsonaro com os questionamentos que eram feitos com relação à família do Lula. Eu me recordo que tem uma deputada de São Paulo que chegou a afirmar que a Havan era da filha da Dilma. Quando a gente sabe, né, a deputada Carla Zambelli, né, e quando a gente sabe quem é o dono da Havan, a gente sabe quem é o dono da JBS, né? Então, mas vamos pegar na prática. O Lula governa 8 anos, o Brasil, governa 8 anos. Agradecer aí, olha como ficou bonito o nosso boné ali do mundo dos bordados e a arte da contatos comunicação visual. Em 2010, o Lula escolhe a Dilma. O Lula não é antidemocrático por não deixar o pessoal decidir. Tinha muito mais nomes melhores ali. E o Lula impõe. Todo mundo do PT diz isso. O que o senhor pensa? Não, eu não acho que ele impôs, não. A Dilma foi construída. Não, mas ele escolheu. Mas eu acho que é um processo natural. Ela era ministra da Casa Civil. Ela estava na gestão política do país com ele. Mas é péssima de política, Rafael? Olha, eu não acho que... O próprio Lula disse isso. Mas eu discordo do Lula.
Acho que ela não é nesse ruim de aspecto. política. Não é a questão de ser péssima de política ou não. Eu acho que tem mais elementos que a gente precisa analisar. Tudo bem. Né? Vamos analisar. E aí vamos considerar. Vamos considerar o fato de que o ambiente político no nosso país, ele é extremamente perverso e agressivo com as mulheres. Você pensa isso? Esse é o primeiro ponto. Nós ainda vivemos... É só a gente olhar para os números. Olha a participação das mulheres na política, o quanto ainda é baixa, apesar de elas serem maioria do eleitorado. Não, Né? perfeito. Mas Né? o Lula escolhe a Dilma. Não podia ter escolhido a Marta, por exemplo? Poderia, mas eu não sei por que não escolheu. Não saberia te dizer qual foi o motivo pelo qual não Marta escolheu. Suplicy, prefeita de São Paulo. Mas aí eu acho que faltou muito disso. E ali quando a Dilma retirada do poder ali em 2016, isso fica muito claro. Não, tá, mas 2010 Dilma se elege. Faz uma gestão boa ou ruim no primeiro mandato? Faz uma gestão boa, tanto é que foi reeleita. Não. Apesar de uma Mas disputa. quase perdeu. Né? Foi a eleição mais dura do PT. Mas ganhou. O Lula não devia ter voltado em 2014, Rafael? Não, eu acho que não. Eu acho que ele respeitou, Não, inclusive, mas o ele- direito da Dilma de ser candidata à Tem reeleição. uma entrevista na casa do Zé Trajano, eu acho. Sim. Aí o Zé Trajano pergunta pro Lula. Porque o Lula olhou o nome, em 2014 os nomes, o Lula falou assim, essa eleição tá toda errada. Não é para ser o Aécio, é para ser o Serra. Não é, o Eduardo Campos estava vivo. Não é para ser o Eduardo Campos, é para ser a Marina. E depois foi a Marina, né? Aí o Zé perguntou para ele, ou o outro, o Juca Kfouri, não lembro qual dos dois. Falou, e no PT? Não é para ser o senhor Lula? Aí ele fala que tinha um movimento dentro do PT chamado Volta Lula. Tinha. E... Liderado pela Marta Suplicy. Pela Marta. É isso. Aí chegou lá no Anhembi, e um ato no Anhembi em São Paulo. Não sei se o Anhembi é um parque em São Paulo, não sei direito. Aí tava chegando a Dilma, o Lula tava lá e perguntou ao secretário, volta Dilma, volta Dilma. O Lula pegou o microfone e falou, não tem nada de volta Dilma. Não tem nada de volta Lula, perdão. E se o Brasil tem uma presidenta, se ela quiser ser candidata à reeleição, ela vai ser candidata. Eu não vou disputar com ela. Como o Olívio Dutra, que disputou no Rio Grande do Sul, né? Com quem mesmo? O Tarso contra ele. O jogo? Contra o O Olívio. Olívio Dutra e o Tarso. Aí depois perdeu, né? O Tarso ganhou a prévia, foi candidato e perdeu a eleição. E o governador era o Olívio Dutra. Era o Nossa, Olívio foi um Dutra. caos, imagina de repente. Meu Deus. Aí ele conta isso, o Lula. A Marta Suplicy colocou o dedo na cara dele e falou: você está cometendo um erro com o Brasil não sendo candidato. Não pode ser a Dilma, tem que ser você. A da Marta não estava certa, Rafael? Não foi um erro, teve impeachment. Desembocou no Bolsonaro. Mas eu acho que não dá pra gente analisar a Dilma ou o governo só nesse aspecto. Eu acho que a Dilma não era uma mulher da política, né? Ela era uma mulher da gestão. Mas a política não é para política? A política, sim. Né? E eu acho que nesse aspecto ela errou. Eu não discordo disso, que ela errou. Que ela faltou diálogo. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, que um dos elementos que levou ao impeachment da Dilma não é só por erro político, é a agressividade do meio político com a presença feminina. Mas se fosse a Marta, não teria. Mas olha o que a Marta sofreu quando foi prefeita de São Paulo e nunca mais conseguiu voltar. Não, mas foi senadora. Mas um processo muito semelhante ao que a Dilma viveu, de violência política. Mas o Lula não teve essa falta de compromisso dele com o Brasil? Não, eu acho que teve um compromisso dele muito concreto com a democracia.